Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o professor Johnny e finalmente estou trazendo para o canal uma parte teórica de matemática. O nosso canal aqui ele é basicamente feito de exercícios, mas decidi finalmente trazer a parte teórica de matemática para o canal. Para começar, a gente vai passar matéria por matéria, tudo aquilo que cai no vestibular. E para começar, eu escolhi começar do começo, né? Sempre importante. E a gente vai começar pela parte mais básica de álgebra. Então, essas primeiras aulas vão ser sobre potenciação, depois radiciação, depois produtos notáveis e depois fatoriação. Vamos por partes, então, começando pelos primeiros vídeos sobre potenciação. Então, todos os primeiros vídeos vão ser sobre potenciação. Você aí consegue ver aí no título quantos vídeos a gente vai ter até a gente dessecar muito bem a potenciação. Então, vamos começar. Primeiro de tudo, é muito importante que a gente entenda o que de fato é a potenciação. Então, por exemplo, quando a gente estava lá no ensino fundamental, a gente aprendeu, por exemplo, a multiplicar, certo? Por exemplo, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2. Então, é uma soma 3 vezes. Então, 2 vezes 3 é a mesma coisa que o 2 somado 3 vezes. Então, a multiplicação é uma soma disfarçada, certo? A potenciação vem na mesma vibe. A potenciação é uma multiplicação disfarçada. Então, por exemplo, 3 ao cubo, ou melhor, vamos colocar 2 ao cubo. 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Certo? Então, assim como a multiplicação é uma soma disfarçada, a potenciação, a potência, é uma multiplicação disfarçada. Tem gente que vai resolver e faz 2 vezes 3, mas não é isso, né? O 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Então, a gente pode escrever uma nomenclatura tipo assim, ó. Um número elevado a outro. Aqui eu coloquei 2 letras, mas não precisa ficar com medo. Essas 2 letras significa que é um número, a gente só não sabe qual é. Pode ser qualquer número, certo? Tudo isso a gente chama de potência. O númerozão grandão a gente chama de base. O númerozinho pequenininho lá, a gente chama de expoente. Então, no nosso exemplo, 2 elevado a 3, o 2 elevado a 3 é a potência. O 2 é a base, o 3 é o expoente. Beleza? Então, a definição é o seguinte. Um número elevado a outro é a mesma coisa que esse número multiplicado às vezes que é o expoente. Nesse caso, n vezes. Então, essa é propriamente a definição de potência. A elevado a n é a mesma coisa que a vezes a vezes a vezes a vezes a vezes a n vezes. Certo? Então, a gente pode colocar alguns exemplos aqui. Por exemplo, 5 elevado ao cubo. Isso é 5 vezes 5 vezes 5. 3 vezes, porque é ao cubo. Quando está elevado a 3, a gente chama de ao cubo. Beleza? Então, nesse caso, é 125. Então, a gente pode falar que 5 ao cubo é 125. Se eu tiver, por exemplo, 6 ao quadrado, isso é 6 vezes 6. O 6 multiplicado 2 vezes. Isso dá 36. Sempre que está elevado a 2, a gente chama de ao quadrado. Então, é só o cubo e ao quadrado que muda, né? Depois a gente usa o nome mesmo
do número, né? 2 elevado à quarta, 2 elevado à quinta, 3 elevado à sexta, certo? Então a própria definição de potenciação é o seguinte: uma base elevada a um expoente significa que essa base está sendo multiplicado ela mesma o número de vezes do expoente. Fechou? De boa? Então essa é a definição. Beleza? Só que daí, aproveita que eu estou falando aqui e tira um print. Tira um print para você guardar, para você que está anotando aí, porque existe uma consequência dessa definição. Então tira o print que eu vou para a próxima tela. Beleza. Existe, então, uma consequência da definição. O que é uma consequência? Então, olha só. Vamos supor que eu te pergunte quanto é menos 2 elevado a 4. Então, a minha base é um número negativo. Bom, pela definição, você sabe que menos 2 elevado a 4 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Para multiplicar isso, primeiro você multiplica os números, né? 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16. E depois a gente faz o jogo de sinal. Lembra dele? Menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. Lembrando que esse com significa vezes, né? Então o número negativo vezes um número negativo é um número positivo. O número positivo vezes um positivo é um positivo. O número positivo com negativo dá negativo. E o negativo com positivo dá negativo. Basicamente, sinais iguais dão um valor positivo. Isso é tanto na multiplicação quanto na divisão, tá? Aqui eu estou multiplicando porque é o nosso caso da potenciação. Então, sinais iguais sempre dão mais, sinais diferentes sempre dão menos. Então, olha só o que vai acontecer na hora de jogo de sinais. Menos com menos é mais. Mais com menos é menos. Menos com menos é mais. Então, menos 2 elevado a 4 dá 16 positivo. Só que, se eu pegar o menos 2 e elevar a 3, olha o que vai acontecer. Pela definição, você sabe que isso é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Primeiro você multiplica os números. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Depois o jogo de sinal. Menos com menos é mais. Mais com menos dá menos. Então o valor é negativo. O valor é negativo. Ou seja, por causa do jogo de sinais, quando a sua base for negativa, as coisas vão mudar. Então, o que você pode ter certeza? Então, quando a base for negativa, se o expoente for par, o expoente é o númerozinho lá, a gente sabe que o valor vai ser positivo. Porque fazendo menos com menos de par, né, de parzinho, sempre vai dar mais. Então, de parzinho em parzinho, sempre vai dar um valor positivo. Então, menos 2 elevado a 6, por exemplo, vai dar 64 positivo. Então, sempre que a base for negativa, só que o expoente for par, o valor total é positivo, por causa do jogo sinal. E sempre que o expoente for ímpar, aí o valor é negativo. Porque quando você for fazer o jogo de sinal, alguma hora vai ter um menos com menos que vai dar mais, e no final vai ser mais com menos que vai dar menos. Então, quando a base for negativa, quando o expoente for par, o resultado é positivo. Se a base é negativa e o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Só que fique esperto com uma coisa. Falar menos 3 a quinta, na verdade, vamos colocar a quarta, vai? Menos 3 a quarta é diferente de eu falar menos 3 a quarta. No primeiro caso, eu estou fazendo menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3.
No segundo caso, eu estou fazendo menos 3 elevado à quarta, que é 81. Certo? 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Aqui, a gente vai dar um valor positivo. 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Só que menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais. Então é 81 positivo, enquanto aqui é 81 negativo. Ou seja, quando o sinal está dentro do parênteses, eu estou falando de um número inteiro negativo. Menos 3 elevado a 4. Agora, se o menos não tiver no parente, a única pessoa que está elevada à quarta é o valor positivo do 3. Porque o menos 3, o sinal de menos, não faz parte do número. Então fica atento. Tiver entre parênteses menos alguma coisa elevado à quarta, aí sim você aplica a regra de sinais. Agora, se o menos estiver fora do parênteses, é só o número que está elevado a essa alguma coisa. Fechou? Então fica atento a isso. De boinha, gente. Bom, tira aquele print maravilhoso, anota aí certinho. Esse é o fim dessa aula. E na próxima aula, a gente vai pensar um pouco sobre quais potências são importantes pra gente. Beleza? Show? É isso. Eu vejo vocês na próxima. Tchau.